Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Que bênção maravilhosa estarmos reunidos mais uma noite na casa do Senhor, podendo glorificar, louvar, exaltar aquele que, como nós acabamos de cantar, já ressuscitou. Ele é a nossa esperança viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecer aos nossos pastores pela confiança, dizer que é sempre uma honra e um grande desafio estarmos aqui, mas estamos aqui para servir a Deus e que a palavra dele fale aos nossos corações essa noite. Amém? Irmãos, nós estamos nesse bimestre, nessa série que tem por título Alcançando a Todos, onde o foco é nos lembrar e nos fazer refletir e nos impulsionar nessa grande responsabilidade que nós, enquanto igreja do Senhor, temos de não apenas reter para nós o privilégio da salvação. É tão bonito cantarmos juntos, reunidos aqui, é glorioso, mas Jesus não nos chamou para segurarmos. Jesus nos chamou para passarmos adiante aquilo que nós recebemos dele. E eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma mensagem, acredito que já está ali na tela, baseado em um episódio sobre a vida de Jesus, que talvez é o mais icônico em relação a esse tema, que é o que os teólogos ou os escritores da Bíblia chamaram de a grande comissão. Esse episódio da vida de Jesus, ele está escrito 5 vezes na Bíblia. Ele está escrito em 5 livros diferentes. Eu não sei se isso seria um recorde de um mesmo episódio replicado várias vezes na Bíblia, mas esse é escrito 5 vezes em 5 livros em sequência por 4 escritores diferentes. E hoje eu quero, junto com os irmãos, refletir um pouco sobre esse acontecimento especificamente e tentando entender o que cada um dos escritores bíblicos que registram esse episódio trazem de informação relevante para nós. E hoje nós vamos ter uma experiência aqui, eu já quero estimular os irmãos a fazerem isso sobre outros pontos. Quando a gente lê a Bíblia, é comum alguns episódios serem repetidos, replicados em textos diferentes. Acontece no Antigo Testamento, acontece no Novo também. É interessante nós fazermos essa comparação, porque são muitas vezes escritores diferentes que nos trazem informações a mais relevantes e complementares. Antes de entrar no episódio, só para dar o panorama dos livros da Bíblia, os irmãos sabem muito bem que a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, ele começa com os 4 livros que registram a história da vida de Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de evangelhos. E a palavra evangelho quer dizer a boa notícia, a boa nova, a boa novidade que é entregue à humanidade, que é a encarnação, a vida, o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição do nosso Salvador, que é o próprio Deus. É nisso que nós acreditamos. Os evangelistas então se dedicam exclusivamente para dizer o que aconteceu do nascimento até a ressurreição e a volta do nosso Senhor aos céus. E são escritos lá por Mateus, Marcos, Lucas e João. Em sequência, quando acaba o livro de João, e a gente vira uma página, a gente já vê o livro de Atos dos Apóstolos, que é escrito também por um dos evangelistas, que foi Lucas. E ele começa o livro de Atos não falando sobre os apóstolos, mas começando pelo fim da vida de Jesus. É como se fosse um Lucas 2, né? Poderia chamar de Lucas 2, ao invés de Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos começa com justamente o episódio que Lucas narra no fim do seu evangelho. Então depois os irmãos, com mais detalhe, mais calma, leiam lá e analisem com mais detalhes esse cenário. Dito isso, vamos entrar no episódio propriamente dito. Nós acabamos de cantar e foi muito propício, parece até que eu tinha combinado, mas ninguém combinou nada, é o Espírito Santo que combina tudo e a gente simplesmente segue o que ele nos manda. A parte da ponte do louvor que o coral e a orquestra acabaram de cantar, diz justamente o quê? Sua promessa foi consumada quando o seu corpo ressuscitou. E do silêncio ouviu-se um brado, que o sepulcro
Como que é? Obrigado. Aqui eu conheço outra versão também, então mistura. Que o nosso Jesus já ressuscitou e a vitória ele conquistou. O que isso tem de relevante? Vamos voltar na história de Jesus. Jesus, quando está exercendo o seu ministério aqui na terra, ensinando os seus discípulos, andando juntamente com eles, em algumas oportunidades ele disse: eu vou morrer, se preparem, porque eu vou morrer, eu vou morrer. Ele repetiu algumas vezes, mas eu não vou ficar morto. Vão se passar 3 dias e eu vou ressuscitar, porque eu sou Deus e Deus não fica morto. Deus vence a morte só mata quem não é Deus, e como eu sou Deus, eu não morro. Mas eu vou morrer para comprar e conquistar a salvação, vencerei a morte e voltarei à vida. Eu ressuscitarei. Então Jesus disse: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ele falou algumas vezes, e de fato aconteceu. Chegou a Páscoa, Jesus se reúne, celebra a ceia com seus discípulos, é preso, morto, os irmãos conhecem a história, e ao 3º dia ele ressuscita. Dizem os escritos, diz a história bíblica, que quando Jesus ressuscita, ele fica meio que ali escondido, ou só de olho, esperando chegarem 2 pessoas para tratarem o corpo, como era costume da época. Vão então as 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, até o sepulcro, até o túmulo onde Jesus estava, e lá, elas quando chegam, elas se deparam com a cena que nós acabamos de cantar. A pedra já estava removida e não tinha corpo lá. Pensaram que tinha roubado, sei lá. E quando elas chegam, nós ouvimos e lemos uma das frases que nós cantamos com maior júbilo, né? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que está, ele não está aqui, porque ele tinha falado que ele ia ressuscitar, não tinha? Ele não prometeu que ia ressuscitar? E ele cumpriu. E elas então, assustadas, né, porque o anjo fala isso para elas, elas se viram, e andando ali no redor do sepulcro, elas se deparam com um suposto jardineiro. Eu não sei exatamente se Jesus de fato colocou roupa de jardineiro, se jardineiro naquela época usava um uniforme especial. Fato é que elas olharam para o jardineiro e perguntaram: onde está o meu Senhor? Pergunta. Antes de Jesus morrer, elas conheciam Jesus? Se Jesus viesse na direção delas, de qualquer lugar que viesse, sabe quando você anda na rua e encontra alguém que você conhece? Elas reconheceriam Jesus antes da sua morte? E por que agora elas olham na face de Jesus e perguntam: onde está o meu Senhor? E aí Jesus olha para ela e chama pelo seu nome. E aí dá um estalo na mente: opa! Ela reconheceu a sua voz, o chama de mestre, fica maravilhada e o adora. Aí Jesus fala: agora vai e conta para os outros que você acabou de me encontrar. Passada essa cena, Jesus sai do ambiente, e diz o relato bíblico que ele encontra mais 2 discípulos, que estavam andando pelo caminho, fazendo o quê? Lamentando a morte de Jesus. E Jesus encosta do lado deles, e começa a conversar sobre ele mesmo, provavelmente em terceira pessoa, né? Realmente, aquele Jesus, né? Sofreu, coitado, foi triste, foi duro. O próprio Jesus estava do lado deles, e eles andando e falando. Tinha até o hino que a gente canta antigamente, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. E quando eles sentam dentro da casa, Jesus parte o pão, é aí que dá o estalo. Eles ficam um longo tempo do lado de Jesus. E aí quando eles se deparam que é Jesus, Jesus some da frente deles. E Jesus já tinha falado para Maria Madalena: avisa os discípulos que eu vou encontrá-los. Manda eles irem lá que eu vou encontrá-los. E chega esse momento. E quando Jesus chega, a notícia da ressurreição já havia chegado. Jesus já havia feito com que as pessoas informassem aos discípulos, e aqui focando nos 11, propriamente dito, que ele estava vivo. E o primeiro cenário curioso que acontece, que os 4 evangelistas escrevem, Mateus, Marcos, Lucas e João,
os 4 dizem a mesma frase. Jesus aparece e eles duvidaram que era Jesus. Pessoas que andaram com Jesus, que tinham recebido uma promessa de Jesus. Jesus falou, eu vou morrer, e morreu. E Jesus falou, eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Eles não acreditaram que era Jesus. Mateus só escreve isso quando Jesus chega, alguns o adoram e outros duvidam. Marcos nos traz uma informação a mais. Marcos diz o seguinte: Jesus, por conta dessa dúvida, ele lhes censura, chama a atenção, dá um puxão de orelha, fala, como assim? Que incredulidade é essa? Não fui eu aquele que mostrei, provei 500 vezes que eu sou Deus, que disse que ressuscitaria, de fato ressuscitei, estou aqui, por que vocês não acreditam em mim? Jesus chama a atenção. E Lucas e João nos trazem uma outra informação. Jesus teve que provar para eles que ele era de carne e osso. Lucas chega a escrever que Jesus primeiro mostra os ferimentos, mostra a mão, mostra o pé, mostra aqui a costela que foi perfurada, e mesmo assim, primeiro eu acho que o receio deles era, será que não é um impostor? Aí Jesus fala, não sou impostor porque eu estou furado. Aí eles falam, bom, só quem recebeu esses furos recentemente que nós sabemos foi Jesus. Será que não é um fantasma? E essa história de fantasma não é a primeira vez que aparece. Lá no mar, lá no barco, quando vê a tempestade, Jesus vem andando em cima, acharam que era um fantasma. Aí Lucas escreve que Jesus pegou um pedaço de pão e comeu, porque fantasma não tem estômago, e fantasma não come. E Jesus falou, eu estou engolindo, o pão está entrando e está ficando, ou seja, sou eu que estou aqui. E João ainda traz a história lá do Tomé. O Tomé, o que não acreditou, falou, eu quero enfiar o dedo dentro do buraco da mão para saber se é ele mesmo, aí eu vou acreditar. Esse é o primeiro cenário. E Jesus se depara com uma grande dúvida na mente dos discípulos. E depois de adverti-los sobre isso, ele inicia a convocação para alcançar a todos. Mas antes de seguir, por que é relevante nós nos depararmos com a história da dúvida? Porque Jesus estava pronto para transmitir ou enviar, dar uma ordem aos discípulos para que eles saíssem para levar uma mensagem a outras pessoas. Como alguém pode anunciar algo em que não acredita? Se o próprio Jesus disse que ressuscitaria, por que eles estavam duvidando que Jesus ressuscitou, se eles estavam olhando para a face de Jesus? E era a face real, era físico, não era igual nós aqui, que nos deparamos com a presença gloriosa, mas espiritual de Jesus. Eles tinham a presença física, e eles mesmo assim não acreditavam. E a primeira advertência para nós, irmãos, é o seguinte: Jesus não chama pessoas que duvidam do que Ele é e do que Ele faz. A primeira grande lição, para nós conseguirmos alcançar a todos, nós precisamos acreditar na mensagem. Eu preciso de fato, quando levantei as minhas mãos, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, quando fui, quando desci até as águas do batismo, eu de fato preciso acreditar que Jesus, Ele é verdadeiramente Deus, que desceu à terra, que se entregou, que venceu a morte, que venceu ao inferno, que ressuscitou, que foi para os céus e reina em glória com Deus, está aguardando o grande dia de vir nos buscar e de que nós de fato vamos para o céu. Como eu posso anunciar um céu que eu não acredito que existe? Como eu posso anunciar a operação de um Espírito Santo que eu não acredito que trabalha? Como que eu posso anunciar que existe poder no nome de Jesus se eu não creio no poder que há no nome de Jesus? É preciso que nós acreditemos. E a primeira pergunta que eu deixo para você responder na sua mente: você acredita? Você de fato acredita? O escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a primeira coisa que a pessoa que dele se aproxima tem que fazer é o quê? Crer que Ele existe. Como que nós podemos crer em algo que nós não vemos? E como nós podemos levar isso adiante se muitas vezes a dúvida paira na nossa mente? E Satanás, ele faz questão de enfiar essa dúvida. Porque quando a dúvida chegar, automaticamente a mensagem não vai fazer efeito na nossa vida. Porque a gente vai ver na continuação aqui, Jesus faz questão de
tocar no ponto. É preciso crer, é preciso acreditar. Todas as vezes que você se ajoelhar, que você levantar suas mãos, você fechar os olhos, ou orar de olho aberto, você de fato precisa crer que Deus está te ouvindo. Você precisa crer que Deus de fato está operando. Você precisa acreditar que Deus de fato tem poder para curar os enfermos, que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para libertar. É preciso acreditar, senão nós seremos como esses vendedores de produto que não gostam do produto que vende. A pior coisa é você comprar um produto de alguém que não confia naquilo que está vendendo. Você pergunta, é bom? Tem gente que gosta. Não é assim com Jesus. Não é tem gente que gosta, é de fato Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu creio, e eu quero convidar a você hoje, se existe um pingo de incredulidade na sua vida, nós vamos orar, e isso vai desaparecer no nome de Jesus, porque Ele de fato existe, Ele é Senhor, Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai neste momento. Aleluias. Continuando, agora vamos sim para a grande comissão. Passada a advertência da dúvida, Jesus fala: dito isso, por gentileza, abra para mim Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa para mim no versículo 18, por gentileza, pode deixar um pouquinho? Jesus faz questão de destacar para os discípulos o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui é curioso que as versões mais clássicas, a Revista e Corrigida, usam a expressão poder. De todo o poder me é dado nos céus e na terra. Inclusive, muito obrigado. Por que é importante nós destacarmos, e a nova versão internacional, ela destaca muito bem? Porque a palavra no original é diferente. É no sentido de que Jesus é a maior autoridade que existe em todo o universo. E por que ele fez questão de destacar isso para os discípulos? Porque os discípulos viviam num local onde eles eram proibidos de acreditar no que eles estavam acreditando. Afinal de contas, por que Jesus foi morto? Jesus não foi morto por uma pessoa, foi morto por um sistema. Era proibido crer em Jesus, e os discípulos estavam pensando talvez em suas mentes, em seus corações: eu vou acreditar, vou levar adiante a mensagem do Senhor, aquele que acabou de morrer, para eu morrer também? Ou então, pior ainda, como que eu vou anunciar uma mensagem se essa mensagem está sendo proibida de ser pregada? Eu consigo levar isso adiante? Não é possível. E Jesus dá o seguinte recado: você vai levar, porque não existe sinédrio, não existe sacerdote, não existe Pilatos, não existe César, não existe autoridade nenhuma que impeça que a mensagem de fato avance. E um dos maiores segredos, uma das maiores curiosidades da história da humanidade, irmãos, para quem gosta de história como eu, é que o evangelho por muitas vezes foi proibido, tentaram acabar, tentaram massacrar, e olha nós aqui, reunidos, dando glórias a Deus, ainda que a mensagem foi proibida, não tem problema, Deus não está pedindo autorização para ninguém. A autoridade máxima precisa de autorização para que a mensagem avance, e Jesus estava dizendo: não se preocupa, se vocês têm receio de que o esforço vai ser vão, não vai ser vão, porque eu logo mais farei com que essa mensagem chegue até as próximas gerações. Eu gosto de pensar o seguinte, que Jesus, Deus, ele permite que alguém deixe esta vida quando tem certeza de que todo o ministério que aquela pessoa tinha para exercer já foi exercido. Quando tudo já foi transmitido, a pessoa tem o seu tempo encerrado, porque mais importante do que o instrumento é a mensagem. Os discípulos, que depois apóstolos, foram perseguidos, mortos, ou uns morreram de velhice mesmo, e as pessoas que vieram após elas da mesma forma, e nós não estamos aqui, irmãos. Todos nós somos frutos de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, até chegar em Jesus. Então paremos de nos preocupar com as estruturas terrenas, se a autoridade maior está lá em cima. Quem sou eu
para ter medo ou ter receio. Não, hoje eu não vou pregar. Já pensou se os nossos queridos que vão lá semanalmente fazer o evangelismo na praça, falam, não, eu não vou lá não, porque vai que alguém não deixa a gente pregar. Mas para quem Deus tem que pedir autorização para que a sua mensagem seja transmitida? Inclusive, existe um pregador, não lembro quem falou, aí vocês que são mais inteligentes do que eu me lembro, que dizia o seguinte: pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. A mensagem vai, irmão, ela vai andar, não se preocupa. Se Deus falou fala, então só fala. Como ela vai chegar, isso aí é problema de Deus. Não queira fazer você a parte que é de Deus. E Mateus deixa isso bem claro: a autoridade é minha, então só transmite a minha mensagem, porque eu já autorizei. É mais ou menos o que aconteceu com Moisés lá no Egito. Moisés, quando Deus chama ele lá no Monte Horebe, com a sarça ardendo, né? Ele fala, como que eu vou chegar lá na frente do faraó? Eu que acabei de sair fugido de lá, que matei alguém, vou falar, eu estou aqui para você libertar o povo. Com uma mensagem tão assim, revolucionária, Deus falou, diga para o faraó que o eu sou te enviou. Quem é faraó perto do Senhor Supremo dos céus e da terra? É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Apenas anuncie, não se preocupe com a estrutura, não se preocupe com os governantes, apenas anuncie a mensagem. Continuando aqui, Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, a mesma história no segundo livro. Por gentileza, pode colocar na NVI, por favor, tá? Obrigado. Ele lhes disse, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E é isso. O que Marcos nos traz de informação que Mateus não trouxe? Mateus, ele destaca a mensagem de Jesus dizendo, eu tenho autoridade. Marcos, por sua vez, dá um outro destaque para o que Jesus disse naquele dia. Marcos destaca que Jesus disse que a mensagem, ela não é simplesmente um discurso bonito, uma filosofia de vida. Marcos relata que Jesus disse que a mensagem tem que ser transmitida e aquele que crer será acompanhado de sinais. Que sinais são esses? Jesus disse que a mensagem, mais do que um discurso bonito, que de fato é maravilhoso, lindo, talvez o maior da história, ele carrega consigo o poder de expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, ainda que seja exposto a algo venenoso não vai morrer, e cura de enfermos. E Jesus ainda tinha dito antes, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. A mensagem do evangelho, se você de fato crer, você não faz ideia do poder que isso tem, mas não faz a menor ideia. Se eu perguntasse aqui agora, abrisse microfone livre, para quem quisesse dizer o poder que a mensagem tem, o impacto que ela teve na sua vida, vocês conhecem pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, talvez mortos que foram ressuscitados, tudo pelo poder que essa mensagem carrega. Há um poder sobrenatural junto com essa mensagem, irmãos, tão forte, que se nós tivéssemos um pingo de noção assim diária, daquilo que essa mensagem tem poder de fazer, o próprio Jesus falou, que ele tivesse a fé do tamanho de um grãozinho assim de mostarda, o monte, mudaria de lugar. A mensagem, ela é muito poderosa, mas muito poderosa, e Marcos nos acrescenta exatamente isso, que junto com o discurso, vem o sobrenatural. E quando você anunciar a mensagem do Senhor, você não anuncia apenas que Jesus morreu, e que Ele ressuscitou, mas você anuncia que Ele faz tudo isso até hoje. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, diz o seguinte: ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome
seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de... A mensagem é poderosa, sim ou não? Marcos já disse isso. Quer dizer, Jesus disse, Marcos só escreveu. Jesus já tinha dito. Ele tem autoridade, a mensagem tem poder. E quem estiver portando a mensagem terá a sua autoridade e o seu, mas o poder tem que vir primeiro. Porque às vezes nós ouvimos a mensagem e ficamos empolgados. Eu vou começar, calma. Você já está preparado, será? Já tem preparo suficiente? Já entendeu tudo aquilo que Deus espera de você para que agora você vá adiante? Deus nos chama também a isso, irmãos. Muitas vezes nós, no ímpeto, no ânimo, talvez até numa falsa arrogância, achamos que estamos prontos para fazer conquistar o mundo. É por isso que Deus coloca em nossas vidas pessoas que nos ensinem, que nos instruam. O que eu vou anunciar se eu nem sei o que eu tenho que anunciar? E Jesus fala, você primeiro tem que aprender. E o poder não está na sua vida, o poder vem de cima. E onde que você tem que ficar para o poder chegar? Aqui. É aqui que o poder vai ser derramado sobre a sua vida. Não ache que lá na sua casa, esse falso discurso dos tais desigrejados, que eu não preciso de igreja, não, eu fico em casa, falo com Deus, eu faço o que eu quiser, eu anuncio, eu prego e tal. Não, fica na Jerusalém onde Deus te colocou, para que você primeiro seja revestido de poder, comece a pregar por Jerusalém e depois você chega no Haiti. Mas os irmãos que estão indo para lá, eles já receberam o poder. Talvez muitos de nós não estejamos prontos nesse sentido. Será que nós já estamos prontos? O poder já está sobre a nossa vida? Será que nós já experimentamos? E Lucas deixa isso bem claro. É necessário que a mensagem seja transmitida por aquele portador que antes tenha recebido o poder. E esse poder aqui é diferente do poder que Mateus escreve. Lá Mateus fala de autoridade, a palavra em grego até é diferente. Aqui é a palavra que é mais comum, mais conhecida, que é o dunamis. O dinamismo é aquela energia de criar algo que é quase que uma explosão. É isso que Jesus disse que derramaria sobre os discípulos e que Ele fala para nós hoje. Se você quer ser minha testemunha, se prepare para receber poder, porque eu vou derramar. E Ele derrama mesmo, irmãos. E como derrama? Aleluia. Além disso, João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Mesmo episódio. Olha o que João escreve. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu também os... Jesus equipara o nosso ministério ao ministério que Ele recebeu de Deus. O ministério que Jesus recebeu era para salvar a nossa vida. E o seu ministério, o meu ministério é para quê? Para salvar vidas. Você foi chamado para salvar vidas, irmãos. É por isso que tem até aquela passagem, aquele hino, como que é? Eu até esqueci. Eu estou lembrando de hino velho agora, que fica difícil, né? Quantas almas poderiam... Como que começa mesmo? Posso, tendo as mãos vazias. Posso ao Senhor me apresentar? Quantas almas eu entreguei? Não, Senhor, mas no seu nome eu cantei 50 vezes na igreja. No seu nome eu tocava violão, tá? Mas e quantas almas foram alcançadas pelo seu talento? Ah, não sei, acho que nenhuma, porque eu estava dentro da igreja só e era... Irmãos, não. Jesus espera que a nossa vida seja um mecanismo para salvar outras vidas. Quem quer salvar apenas a si mesmo é o mais miserável, é um egoísta. E Jesus não chama egoísta. Jesus fala, a minha mensagem é para ser transmitida, não para ser retida. Se você quer reter, desculpa, você não entendeu nada. Jesus quer que você transborde, enche de uma forma que todo mundo em volta vai se beneficiar pelo poder que está na sua vida. E continuando, no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Essa palavra soprou aqui, que João escreve, é a mesma da tradução
do Antigo Testamento para o grego, que foi utilizada para descrever o ato que Deus faz lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando está escrito que ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Quer dizer o quê? A vida que há no homem é uma extensão da vida de Deus. Assim como Jesus novamente fala, o poder que habita em mim, a partir de agora também habita em vocês. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E Jesus sopra e dá vida aos seus discípulos para que eles possam ir adiante e pregar a mensagem. Passamos para o próximo livro, Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas escreve o seguinte: vocês receberão o poder. É o mesmo poder que ele tinha escrito lá no seu livro, no seu evangelho. Quando o Espírito Santo, que João escreveu, descer sobre vocês, e aí sim vocês serão as minhas. Irmão, a palavra testemunha, o sentido dela no original equivale, inclusive o termo grego é a mesma palavra que quer dizer mártir. Quem é o mártir? E a gente sempre fala do Estevão, né? Primeiro mártir é o Estevão, né? Mártir é aquele que leva a pedrada na cabeça até morrer. Não é isso. Pode ser também, mas não só. Mártir é toda aquela pessoa que dá a vida como forma de transmitir uma mensagem que faz parte da sua própria natureza. No grego tradicional, testemunha era só alguém que tinha visto alguma coisa. A tal da testemunha ocular servia tanto para registros históricos quanto para um tribunal. A testemunha que vai lá para dizer algo em favor de alguém ou contra alguém. Isso era ser testemunha. E a palavra mártir queria dizer isso. Mas ela ganhou uma conotação muito maior depois que os cristãos passaram a pregar a mensagem. Porque os cristãos se auto-intitulavam as testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A ponto de, se necessário for, com a minha vida eu pago. Quem escreve isso é o escritor dos Hebreus. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Abre para mim, por gentileza. Hebreus 12, 1. Diz o seguinte: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Que nuvem de testemunhas é essa? É só abrir Hebreus 11 e ler a tal da galeria dos heróis da fé. E o final, o escritor até escreve: eu não vou ter tempo de falar de tanta gente, pessoas que deram a sua vida para que vocês fossem alcançados. Sabe por que nós estamos aqui hoje, reunidos nesse templo confortável, com esse ambiente tão gostoso, compartilhando da presença de Deus? Porque alguém deu a vida para nós estarmos aqui. Alguém foi testemunha de verdade. E o poder que eles receberam não foi um poder para ficar segurando aqui, foi um poder para, se necessário for, entregar a vida. A vida daquele que recebe poder deixa de pertencer a ele, se torna do próprio Deus. E ela tem que ser entregue em lugar, em favor desse grandioso ministério. E, como eu já tinha dito lá no começo, Jesus prometeu, ele tinha avisado, né? E ele prometeu que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Ele morreu? Ele ressuscitou? E aí, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz o seguinte: Deus promete e Deus cumpre. Ele prometeu que enviaria o Espírito, e o que ele fez? Atos capítulo 1, 2, versículo 1 ao 4, por gentileza. Vamos ficar em pé, irmãos? Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Algumas versões digam um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, aleluia, todos, absolutamente todos,
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Hoje o que Deus nos chama a essa grande responsabilidade de levar e alcançar os outros você vai alcançar, mas você precisa de poder primeiro, e o Espírito Santo está aqui para revestir a sua vida. Nós vamos louvar um louvor agora com praise. Enquanto isso, eu quero que você comece aí a meditar, refletir e diga assim: Senhor, eu quero o seu poder. Aleluia. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós estamos ansiosos pelo teu poder. Nós estamos aqui, Aleluia. tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. O nosso coração é o teu altar, Espírito Santo. Nós queremos alcançar vidas, mas nós só poderemos fazer isso com o teu poder, com a tua glória, com o teu Espírito. Oh, xarabacante, o inimigo decante, Espírito Santo, pouse neste lugar. Alcance vidas, alcance pessoas. Aleluia. Esse Espírito está disponível para você hoje. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca se deparou com esse Espírito Santo. Se você quer sentir esse Espírito Santo hoje, esse é o momento. Ele quer se derramar sobre a sua vida. Se você quer receber o Espírito Santo nessa noite, nós vamos orar por você. Vem aqui. Se você talvez já sentiu e esqueceu do sabor, perdeu o ímpeto, não tem visto os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, o Espírito Santo está aqui hoje e Ele vai descer sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Está aqui, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Aleluia. Os teus filhos estão aqui porque eles acreditam na operação do teu Espírito Santo. A Bíblia diz que tão logo o Espírito havia descido sobre a vida dos discípulos, Pedro, em uma pregação, conseguiu alcançar 3.000 almas. Com uma única pregação, tão logo o Espírito Santo estava sobre a sua vida. Talvez questão de minutos, talvez questão de nenhuma hora. O Espírito Santo faz o impossível. Aquilo que você não enxerga que é possível, é para isso que o Espírito Santo está na sua vida. Aquilo que você acha que não acontece, o Espírito Santo diz: acontece sim, porque eu tenho toda a autoridade e eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Se existir alguém também nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria hoje de se aproximar desse Espírito Santo maravilhoso, esse é o momento. Nós queremos te convidar, venha. Nós vamos orar por você e certamente o Espírito Santo está aceitando a Jesus hoje. Glórias a Deus, nós temos uma vida aqui. Deus abençoe, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por essa vida? O Espírito Santo está fazendo o impossível nessa noite, irmão. Aleluia. Teu é o poder,
Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos mais essa noite. Nós somos a tua igreja, os teus filhos, que ouviram um dia dizer que o Senhor Jesus veio a essa terra como forma humana, para morrer pelos nossos pecados, para alcançar as nossas vidas e para nos dizer: vai e alcance mais vidas. E nós estamos aqui reunidos, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos mais e mais e mais de Ti, mais e mais e mais da Tua presença. E nós Te louvamos, porque hoje mais um dia o Senhor tem alcançado vidas, como não tem sido diferente. Eu Te louvo pela vida dos Teus filhos que estão aqui entregando a sua vida para Ti. Eu Te louvo, Espírito Santo, porque a Sua presença é real entre nós. E eu Te peço, Espírito Santo, não esteja apenas agora, esteja continuamente. Nós não queremos a Sua presença somente agora, nós queremos a Sua presença o tempo todo. Nós não queremos o Teu operar, o Teu sobrenatural apenas agora. Nós queremos todos os momentos, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós queremos, meu Deus, que assim como os grandes pregadores da história, a nossa sombra seja poderosa, não por nossa causa, mas porque o Teu Espírito Santo é poderoso. Que o Teu poder esteja sobre nós, que o Teu poder esteja sobre essa igreja, que nós possamos alcançar, mas alcançar com base no Teu poder, porque é isso que de fato convence o homem. É o Teu poder, Jesus, é o Teu poder que é derramado sobre as nossas vidas. Aleluia.